Boa noite. Começa agora na tela da Band o Rio Grande que dá certo. Nosso convidado de hoje já foi ministro, secretário de Estado, deputado, presidente de entidades ligadas ao agronegócio, de combustíveis e hoje está à frente de um banco que investe no Estado. Ele tem experiências de sobra e referências para ajudar a encontrar saídas para o Rio Grande dar certo. Conosco, esta noite, o vice-presidente do BRDE, Odacir Klein. Também participam desse debate os jornalistas do Grupo Bandeirantes, editora do Núcleo de Agronegócios do Grupo Bandeirantes, Lizemara Prates, e o jornalista e comentarista de economia, Afonso Ritter. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença, doutor Odacir, conosco aqui. Já inicio na linha do nosso Rio Grande que dá certo. O senhor passou e é fundador de uma das entidades mais importantes da América Latina de biodiesel. O Estado é player nesse setor. Para o Rio Grande que dá certo, passa também por uma ampliação da matriz de biodiesel? Boa noite, meu agradecimento pela oportunidade de discutir aqui destinos do Rio Grande. No caso do biodiesel, nós temos uma demonstração de que é muito importante ousadia e capacidade de inovação. Eu era secretário da Agricultura do governo Rigoto, quando alguns empreendedores decidiram atuar nesta área de biodiesel aqui no Rio Grande do Sul. E nós perguntamos qual seria a matéria-prima e eles disseram óleo de soja. E o governador comentou comigo, mas nós não temos problema de comercialização de soja, isso não vai acrescentar nada. Na verdade, nós exportávamos muito o grão com lei Candir, em consequência sem tributo. No caso específico do biodiesel, embora a matéria-prima preponderante seja óleo de soja, não há uma competição com alimentação, porque cada litro de biodiesel extraído de óleo de soja libera 4 quilos de farelo. A ser tributado. A ser tributado, agregando valor, com geração de emprego e com fornecimento de matéria-prima para a produção de proteínas animais. Se nós pegarmos os volumes de exportação de farelo daquela época e de agora, são praticamente iguais. Então, esse farelo agregado com a produção de biodiesel representou mais alimentos para animais que foram consumidos no mercado interno e, inclusive, na exportação com agregação de valor e não simplesmente sob a forma de... Geração de tributo e dinheiro em caixa no cofre público. E um detalhe importante, o Rio Grande do Sul consome pouco mais de 6% do biodiesel, do diesel consumido no país. E o biodiesel é uma mistura obrigatória, atualmente de 7% sobre o óleo diesel consumido. O Rio Grande, nos leilões, fornece quase 30% do biodiesel consumido no país. Se ele consome 6%, 7% do biodiesel consumido e fornece aproximadamente 30%, com agregação de valor, geração de emprego, geração de renda, produção de farelo, liberação de rações. O biodiesel hoje se consome nos veículos, mas esses dias li na revista da PUC que estão fazendo experiência também de que ele funciona em qualquer motor, como motor para gerar eletricidade, né? Nós temos hoje tantas termoelétricas que consomem, inclusive, o diesel. Não poderia ser utilizado o biodiesel para isso também? Pelo menos a experiência que eu li está dando certo. Ampliar, portanto, o consumo. Não há impedimento para o funcionamento motor nenhum. O que ocorre é que hoje o mercado de biodiesel no Brasil é um mercado mandatório. O biodiesel é misturado ao diesel. Sim. A liberação é para que haja a mistura de 7% ao diesel consumido em veículos. Então, há algumas discussões a respeito de outros aproveitamentos que não são proibidos. Mas, no caso específico desses motores, não há uma obrigação de uso de biodiesel. Não há proibição, pode ser consumido se for... Tecnicamente funciona. Tecnicamente funciona. Agora, como não há a determinação legal que ocorre no caso dos caminhões, dos ônibus, o consumidor somente irá usar se for conveniente para ele em termos de custos para o seu consumo.
Vamos transitar um pouquinho da Ubrabil para a Abramilho, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, que o senhor presidiu por muito tempo também. Uma cadeia importantíssima, vamos continuar nessa linha de alimentação animal, como o farelo de soja. Hoje a gente tem uma realidade diferente, inclusive diminuindo a área de milho para o avanço da soja. Mas o milho é importantíssimo como cereal, se a gente transformá-lo nas carnes também, presidente. Nós tivemos uma mudança de perfil da produção de milho no Brasil. Quando nós criamos a Abramilho em 2007, e na verdade naquela época a Abramilho foi criada muito com o objetivo de que o produtor pudesse manifestar respeito à transgenia. Parecia que a discussão relativa à transgenia e aos seus benefícios, ao aumento de produtividade, era de interesse das empresas produtoras de semente e não era de interesse do produtor. Então a Abramilho foi criada com um objetivo primeiro e com os outros acrescidos da representação da área, de que ela demonstrasse que o produtor tinha interesse na transgenia. Naquela época, houve uma safra de milho de 58 milhões de toneladas no país todo. Hoje nós temos safra superior a 80 milhões de toneladas, quer dizer, houve um aumento de 50%, e se nós olharmos o Rio Grande do Sul, diminuiu. Diminuiu porque é plantio de primeira safra. E na primeira safra sempre há uma opção entre milho e soja a depender do preço. E nos últimos anos os produtores entenderam que como o milho tem risco maior, custos de produção expressivos, que a soja dava uma garantia de renda melhor. Esses dias eu li dados de que não é bem assim, que no ano que vem, e mesmo com milho a 20 e poucos reais e a soja a 70 e tantos a saca, nós teremos uma diferença a favor do milho, mas no Rio Grande diminuiu. Só que no país aumentou. Aquilo que chamavam de safrinha. Virou safrão. Virou safrão. No centro-oeste, em especial. Eu estava lendo dados da Ucrânia, recentemente, e sobre diminuição de safra de milho na Ucrânia. E que a expectativa na Ucrânia era de uma safra de 28 milhões de toneladas. Hoje, 28 milhões, quase o Mato Grosso produz na segunda safra. Então, nós tivemos um aumento de segunda safra, uma diminuição de primeira safra em função dessa competição com a soja, e aí cria alguns problemas, no caso específico do Rio Grande do Sul, em que pese o aumento da produtividade, há produtor no Rio Grande colhendo mais de 200 sacas por hectare. Quem dissesse isso há 5 anos atrás, diria, mas esse sujeito é maluco. Mas 200 sacas, uma média em torno de 100 sacas por hectare. Mas apesar disso, com diminuição de área de plantio pela opção por soja, nós temos um aumento de produção. E com isso, o Rio Grande do Sul não é um estado suficiente na produção de milho para abastecimento, principalmente da indústria de produção de proteínas animais. Nós falamos em soja, em milho, com alguma industrialização. O que todo mundo reclama, quem analisa a situação, por exemplo, das exportações, é que nós exportamos muito produto primário, que se chama genericamente de commodities, né? E as commodities tiveram um boom de preços fantástico, né? E que agora acabou, né? No Brasil ainda nós estamos compensando isso com o aumento do dólar. Então, para o produtor primário, o preço está mais ou menos correspondendo à situação anterior. O que falta para nós podermos industrializar mais? Milho, soja, carne, até nós vamos exportar carne in natura para os Estados Unidos. Por que não exportar carne industrializada? Eu estou falando com uma pessoa com a qual já convivi e conversamos muito, inclusive, há 30 ou 40 anos sobre a mesma coisa, a mesma pergunta que estou fazendo agora. A Lizemar era uma garotinha naquela época. Sim. O que está acontecendo? Por que não fazemos? Bom, primeiro é preciso abertura de mercado. Segundo, é preciso tirar algumas visões corporativistas. Vou dar um exemplo. No Mato Grosso hoje, há uma defesa muito forte da produção de etanol de milho. A indústria de rações se rebela,
Olha, certos momentos nós temos dificuldade, temos escassez de milho. Há 3 anos atrás, com aquela seca nos Estados Unidos, o preço do milho foi lá em cima, e aí eles alegam, vai tirar milho destinado à ração animal para a produção de etanol. A produção de etanol gera quase 30% do que nos Estados Unidos chamam de DGS, que é o farelo resultante do milho destinado à produção de etanol. Eu estive numa ocasião numa empresa no Canadá e eu achei que o sujeito estava me enrolando. Porque ele me disse, nós tiramos tanto por cento para etanol, aquele monte que tem ali é farelo, é DDGS, e nós vendemos para uma outra empresa um produto para a produção de gelo seco. Eu pensei, essa não, mas eu sou advogado e contabilista, não entendo de química. Pensei, esta não. Depois me explicaram que não, que com a retenção do CO2, eles ficavam com matéria-prima, inclusive, para vender para outras aplicações industriais. Então, na verdade, industrializar agrega valor. Para isso, é preciso que haja um estímulo à industrialização. No caso do milho, eu tenho praticamente certeza de que no Mato Grosso eles partirão para a produção de etanol de milho, sem dúvida nenhuma. Aí vão dizer, mas o plantador de cana-de-açúcar está reclamando que aumenta o DICID, porque diz que sem aumento do DICID, aumentando o valor da gasolina, o etanol de cana não é competitivo. Os cálculos todos demonstram que, no caso específico do Mato Grosso e algumas regiões do Centro-Oeste, o etanol de milho é competitivo. O senhor tocou num ponto fundamental, competitividade. Eu acho que é isso, a gente precisa se organizar, as cadeias precisam se organizar dessa forma. Se nós temos essa superprodução de milho lá no Mato Grosso, problemas de logística para trazer esse milho para o resto do país, por que não fazer essa transformação lá? Claro que com cuidado de que não falte onde é essencial para alimentar algumas cadeias, por exemplo. Eu não tenho dúvidas disso, e o Ritter levantou bem essa questão. Por que não faz? É preciso primeiro abrir mercados, em questão de mercado interno, e segundo, ter uma ousadia empresarial, também para efeito de mercado interno, e quebrar resistência corporativa. Mas eu pensei muito mais na soja, que a China está importando em quantidades enormes, soja em grão, né? Eu aí tenho uma suspeição natural, pelo meu apego à questão do biodiesel, que eu acompanhei o desdobramento. E aí, só voltando rapidamente para algo que eu acho muito importante os telespectadores saberem. Vocês sabem quem é que compra biodiesel em leilão? Robô. É eletrônico? Eletrônico. É eletrônico. Porque o leilão do biodiesel é organizado pela ANP, que fixa teto de preço, e a Petrobras apenas é garantidora de abastecimento, tanto que ela faz leilões de opção de compra se houver um desabastecimento para ela poder comprar, mas a venda é feita da empresa produtora para a distribuidora. A empresa produtora faz uma oferta de preço, é publicado, com a publicação ela pode baixar o preço, e aí as distribuidoras vão ver de quem compram. E a distribuidora que vai abastecer Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo ou Nordeste, que não são autossuficientes, ou mesmo o norte do país, não tem condições de botar uma pessoa na frente do computador para ficar fazendo o cálculo de quanto vai ser o frete. É um programa que analisa. É um programa. Na verdade, se nós tivermos um aumento de mistura obrigatória de biodiesel, nós vamos esmagar mais soja no país. É só um exemplo, pode dizer. É o fanatismo pelo biodiesel de quem passou anos. O senhor nunca pensou de que a China poderia comprar o nosso óleo, o nosso farelo, em vez do grão? Mas nós podemos abastecer o mercado interno com óleo e produzir farelo para vender para a China carne de frango, carne de suíno. Já transformado em carne. O que comem de carne de suíno na China é impressionante. Doutora Daci, o senhor dirige um banco de fomento, vai presidi-lo a partir do próximo ano. Já transitou no privado, no biodiesel, transita no público. Que setores do Rio Grande do Sul precisam ser fomentados para o Rio Grande transpor o cenário adverso econômico? Precisam, e nós temos algumas novidades importantes, porque
nós olhamos muitos setores tradicionais. Eu não tinha conhecimento, quando eu fui para o BRDE, de algumas posições hoje que são fundamentais no sentido do avanço do Estado. Há poucos dias nós praticamos uma operação com uma empresa da qual a Eletrosul é majoritária, que está se instalando com parques eólicos aqui no Rio Grande do Sul, uma operação de 91 milhões numa carta-fiança. Energia limpa, no caso? Nenhum centavo. Esta carta-fiança viabilizou esta empresa a buscar empréstimos junto a outras instituições financeiras de ordem de 500 milhões para colocar em energia eólica, que é energia limpa, e nós precisamos ter garantia de fornecimento de energia. Nós sabemos o que se passou pela dependência da energia hidro. Então, nós precisamos avançar. E agora da termo, né? A termo com todos os Sim, outros mas em termos de custo que nós pagamos na energia. Então, é um peso segmento a importante. fomentar, energia limpa, no caso. Energia limpa é um segmento a fomentar, nós precisamos fomentar também a inovação. Eu ouvi, num debate que nós tivemos em Minas Gerais, um representante do Banco Nordeste dizendo que o grande problema para o financiamento de inovação, das chamadas startups, é a dificuldade de garantia de empresas que investem em inovação e às vezes são empresas Tem boas novas. ideias, mas não tem capital. Isso tem que ser superado com fundos de aval, com outros mecanismos, e isso o BRDE está buscando para não ficar simplesmente num financiador, vamos dizer, de atividade do agronegócio. O agronegócio é importante. Para a sua presidência no ano que vem, quais que seriam as prioridades? Esse investimento em energia limpa é muito importante, em inovação é muito importante. Nós vamos desenvolver um programa agora nos 3 estados do Sul de financiamento à infraestrutura nos municípios, quer dizer, haverá um desdobramento no ano que vem. E como no caso do BRDE, nós temos essa mudança de presidência a cada 16 meses, não dá para nós termos muito programa para um presidente, senão o banco fica com estágios estanques. O presidente atual, o Neuto de Conto, faz um trabalho extraordinário, é um homem com visão empresarial, ele foi senador, secretário de Estado. Catarinense, né? Ele é gaúcho, de Encantado, mas mas radicado em Santa Catarina há muitos anos. Então, nós temos programas que estão sendo desenvolvidos e eu não pretendo, na presidência, inventar. Eu pretendo prosseguir isso que vem sendo feito. Presidente, ainda na área de energia eólica, os que implantam usinas, eles têm que importar ainda alguma coisa ou nós já estamos fabricando no Brasil tudo que é preciso para uma usina eólica? Porque aí eu perguntaria se o BRDE também não estaria incentivando torres, enfim, eu não sei exatamente quais são os componentes de uma usina. O BRDE fez financiamentos para empresas que adquiriram bens necessários à implantação de energia eólica. Pela informação que eu detenho, alguns equipamentos são importados, outros equipamentos são nacionais. E algumas dificuldades estão sendo superadas. Eu, quando estava na atividade privada, acompanhei de uma empresa as dificuldades que ela teve para um projeto de energia eólica. Primeira dificuldade, de ordem tributária, o REID, que é um programa de recuperação de crédito tributário para a área da infraestrutura. Como na área de construção de rodovias estava havendo alguma maracutaia, decidiram dar uma segurada no REID para tudo. E aí prejudicou o setor, né? Prejudicou. Segunda dificuldade, as liberações ambientais. Muita demora. A terceira, eu fiquei estupefato quando me falaram, para colocar cada uma daquelas torres, precisa que haja uma licença do IFAM, assegurando que não se trata de terreno arqueológico, de patrimônio histórico, arqueológico. Não. Mas essas dificuldades vão sendo paulatinamente superadas, não? E hoje há um desenvolvimento. Agora, quanto a especificamente os bens necessários para as instalações, pela informação que eu detenho, parcela ainda é importante. Isso podia ser nacionalizado também, tudo. Ao longo do tempo pode ser nacionalizado.
Agora, o senhor tem uma ampla vida pública. Por que é tão difícil os conceitos de gestão privada, o senhor já esteve do outro lado do balcão, serem colocados também na administração pública? Olha, aí nós vivemos uma sociedade corporativista. E eu acho que num programa como esse dá para aproveitar a oportunidade para dizer que se nós não modificarmos substancialmente algumas questões nesse país, nós não sairemos da situação em que nós nos encontramos. Não é tirando o presidente, deixando o presidente, não é esta a discussão. Eu li matérias do Ritter há poucos dias ainda a respeito da questão tributária, a criação de um IVA, que é um imposto de valor agregado, que é diferente. No meu entendimento, nós precisamos modificar alguns mecanismos, porque a iniciativa privada também, às vezes, vê a área pública com uma visão muito corporativista. Eu lembro, quando estava em entidades de atividade privada, havia sempre uma atenção para cada medida provisória que entrava para ver como é que dava para enfiar uma emenda ou para evitar prejuízo para a atividade ou para garantir benefício. ou para garantir um benefício. Às vezes, em emenda que estava tratando do transporte aéreo, enfiava, ou a MP que estava tratando do transporte aéreo, enfiava uma emenda para tratar de situação bem diferenciada. Esta situação cria um relacionamento de área pública e poder público, do poder público querendo mais e a área privada querendo que cada decisão contemple o interesse específico de um setor. Vamos pegar... Tem uma cultura aí, né? Tem. Vamos pegar um dado que me parece muito simbólico disso. O que é melhor para efeito de garantir recursos para a previdência social e mais justo? Contribuição sobre a folha de pagamento ou contribuição sobre faturamento? Uma decisão dessa ordem tem que ser tomada com a ótica global. É melhor quem emprega menos também contribui para a previdência através do faturamento? Quando o governo adotou essa medida, adotou parcialmente uma parte sobre faturamento, uma parte sobre a folha de pagamento. Cada setor se mobilizou para tentar colocar nas medidas provisórias o que era melhor para o setor. Não é? Quem empregava menos não queria pagar sobre faturamento, queria pagar sobre a folha e vice-versa. Nessa questão, a iniciativa privada brasileira não depende excessivamente de governos, ao mesmo tempo que ela critica os governos. Eu já li alguma coisa que isso é uma herança portuguesa, nossa. Mas o senhor não acha que realmente se depende demais de governo? Ou o governo é forte demais para que a iniciativa privada possa andar mais, digamos, independente dele? O que precisa ser forte é o arcabouço jurídico e o modelo vigente. A iniciativa privada busca incentivos fiscais, busca isenções tributárias, em alguns casos elas são fundamentais. Esse caso do biodiesel que eu estava dando o exemplo é muito importante, a competitividade. Mas, de outro lado, nós vivemos um quadro em que os governos ficam jogando, porque nós temos um quadro tributário altamente distorcido. A situação tributária do Brasil é de uma complexidade, é dos modelos mais confusos do mundo. Doutor Dacier, a gente está chegando no final do programa. Rapidamente, minha pergunta final aqui. O que é necessário para o Rio Grande dar certo, na sua análise? Primeiro, consciência de que a cooperação deve superar a corporação. Enquanto nós raciocinarmos corporativamente, cada setor olhando para o seu umbigo, e não houver um espírito de cooperação, nós não resolveremos o problema. Segundo, tem que mudar esse modelo federativo brasileiro, não pode persistir, inclusive esse quadro tributário, sob pena de nós não conseguirmos sair desta situação. Doutora Dacier Klein, obrigado pela presença conosco aqui. Agradeço também aos colegas Afonso Ritter e Lizemara Prats. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma boa noite e um bom final de semana.